Boa noite, meus irmãos. Boa noite, quem nos acompanha pela Memorial Online. É um prazer estar aqui com os irmãos, uma satisfação. Obrigado pelo acompanhamento das pessoas aqui pelo Instagram, pelos nossos canais do YouTube. Vamos orar. Quero convidar você a baixar a sua cabeça, se desligar um pouquinho agora e pedir ao Espírito Santo para falar conosco através desse canal. Amém? Senhor Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, porque o Senhor nos preenche, Senhor. O Senhor é tudo para nós. Obrigada, Senhor, pela minha vida. Obrigada pela vida dos meus irmãos que agora estão ouvindo, Senhor, a Tua voz e que, de fato, Pai, eles abram os seus ouvidos, Senhor, a sua mente, o seu coração, para que a mensagem que o Senhor quer falar seja recebida, Pai, e dada seus efeitos que o Senhor quer que dê. Senhor, tira toda a distração dos meus irmãos, para que eles possam receber a palavra do Senhor, que é um alimento. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Agora, vamos ouvir alguns louvores, adorar o nosso Deus, porque louvar o Senhor é o que sabemos fazer. Acompanhe então conosco os louvores. Minha fonte eterna és, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh, minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom. deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me 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 deixarás jamais.
és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, 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 Jesus, por ti, Jesus, anseia por ti, minha alma anseia por ti.
Agora eu quero convidar os irmãos a participar de uma parte do nosso culto, que é a entrega de dízimos e ofertas. Então vai aparecer para você daqui a pouquinho um QR Code em que você pode fazer a sua oferta, entregar o seu dízimo, devolver o seu dízimo ao Senhor, de forma que seja de coração, que é assim que o Senhor nos orienta, que seja com alegria. Então eu convido os irmãos agora a fazer sua entrega de dízimos e ofertas, e também aqueles que quiserem fazer também a sua colaboração para a nossa campanha do legado, que quem acompanha a Memorial há algum tempo sabe que nós estamos em uma campanha de um novo espaço, um novo local, em que será a bênção do Senhor aqui na cidade de Linhares, de uma forma estratégica. Então, quem quiser fazer essa doação, também vai aparecer o QR Code do legado. Queridos irmãos, eu queria convidar vocês agora para nós refletirmos na palavra do Senhor. O tema que eu quero que os irmãos nos acompanhem é sobre família, lugar de perdão, cura e transformação. Se nós formos observarmos na palavra do Senhor, desde a criação, desde o Gênesis, o Senhor trabalhou e se revelou através das famílias. Ele poderia ter feito isso de várias formas, mas o Senhor entendeu que ele poderia também se manifestar por meio de famílias. E quando a gente fala de famílias, nós não estamos falando de famílias perfeitas. Pelo contrário, a palavra de Deus mostra tantas vezes, tantas inúmeras vezes, famílias desestruturadas, um pouco perdidas, mas em que todas elas o Senhor se manifestou de uma maneira especial. E hoje não é diferente com a sua família, nem com a minha família, porque o Senhor deseja se revelar, se manifestar, nos agraciar através da nossa família. Então, nesse momento, eu queria, em específico, chamar os irmãos para uma palavra de ânimo, de encorajamento. Se você, meu irmão, está passando por alguma dificuldade familiar, nesses tempos de corrido, né, de correria, de ansiedade, de algum tipo de aflição que você tem passado, não se sinta só, porque é algo comum. Porém, não é este o plano que o Senhor quer para as nossas famílias. Esse não é o plano. O Senhor quer que, mesmo em meio às nossas dificuldades, aos nossos desafios, que Ele seja o centro. E o Senhor sendo o centro da nossa família, Ele vai se revelar, se manifestar em poder, em cura, em perdão, em transformação. Então eu queria dar ênfase a uma família, que é a família de Jacó. Só que Jacó teve 12 filhos. Eu queria dar ênfase a um filho em especial, que é José. Então nosso foco de hoje é estudar a partir de Gênesis capítulo 42, e nós vamos falar um pouco da trajetória de José, mas com foco em um olhar diferente. É o olhar para o choro de José. Se a gente começar a compreender que desde quando José sofreu o que ele sofreu, o processo que ele teve que passar, a gente vai perceber que José teve 6 momentos de choro. Então eu vou falar especificamente de 6 choros de José. Vamos agora
para a palavra de Deus, que começa no capítulo 42, e eu queria convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor a partir do verso 23. Isso. 42, a partir do verso 23. Só para situar algumas pessoas, José foi o penúltimo filho de Jacó. E ele foi um filho muito querido, muito amado, muito protegido. Mas ele teve uma revelação do Senhor desde muito moço, em que um momento, talvez ele naquele momento da revelação, ele nem soubesse o significado de tudo aquilo que o Senhor mostrou para ele, mas ele teve o sonho. E o Senhor deu dois sonhos específicos para José. E incomodou os irmãos dele, ao ponto de eles terem inveja de José, de entender que José se achava especial demais. Isso acontece aí, no meio da sua família? Talvez aconteça. E isso realmente causa sentimentos difíceis, emoções complicadas, e aí nos levam no lugar onde Deus não quer que nós estejamos, que é lugar de inveja, de preocupação, de ansiedade. E José foi assim. O Senhor mostrou para ele que ele seria levantado em algo especial, mas não por ele, para que o Senhor se manifestasse a sua glória em um momento específico da história. Porque o nosso Deus é um Deus da história. Ele que providencia, Ele que controla, é Ele que comanda, é Ele que governa. Esse é o nosso Deus. Um Deus de governo, um Deus de comando. Mas não de fúria, dessa coisa que talvez algumas pessoas podem ter dentro de si, né? Um Deus furioso, não. Um Deus que determina tudo. Não. Ele sabe o começo, o meio e fim de tudo. E ele sabe o que é melhor para as pessoas. Ele antevê tudo, porque para Deus não existe tempo, ele não cabe dentro de tempo, ele não cabe dentro de templos. Ele é ele. Tanto quando ele se revelou a Moisés, ele falou, eu sou. Mais nada, eu sou. Então, nesse primeiro momento, eu queria chamar a atenção para o perdão. O perdão. Entender, meus irmãos, que perdão é uma decisão, não é um sentimento. E se nós pararmos para pensar, as pessoas têm conselhos, né? A gente recebe muito conselho das pessoas de que você precisa sentir algo para perdoar. Esse não é também o plano de Deus, porque perdoar é uma decisão. E aí foi questionado lá em Mateus capítulo 18, verso 22, por Pedro, e perguntou para Jesus. Jesus, aí, como é que é esse negócio do perdão, né? Mais ou menos isso, diz o texto. E Jesus falou assim, olha, quantas vezes, né, Pedro perguntou que temos que perdoar, e Pedro disse, 70 vezes 7. Jesus respondeu 70 vezes 7. E provavelmente não foi uma resposta que Pedro queria, mas é a resposta do Senhor para nós. Porque se nós olharmos para o nosso lado humano, talvez não conseguimos perdoar. Mas nós decidimos perdoar porque nós olhamos para o perdoador. É para ele que a gente tem que olhar, é para o perdoador. Porque a graça do Senhor nos alcançou. E quantos pecados, quantas vezes o Senhor nos perdoou. E aí agora eu queria chamar a sua atenção, meus irmãos, a atenção de você que está em casa, que está ouvindo essa mensagem, e perguntar para você mesmo, pelas suas forças, talvez você não consiga perdoar aquele que te feriu, que te magoou, que de alguma forma te prejudicou. Mas se nós olharmos para Cristo, o perdoador, aquele que carrega todo o nosso pecado, nele nós conseguimos perdoar. Não por nós, porque nós somos limitados, temos pecados, mas se nós lançarmos o nosso olhar para o perdoador, aí sim, ele transforma o nosso coração e a gente começa a entender que não é por nós, é por ele. Então Jesus nos deu essa instrução, que o perdão, ele é necessário para ter transformação, senão não existe.
Então vamos voltar lá para José? Fui lá em Jesus, agora eu vou voltar para José. Primeiro ponto que eu queria mencionar é que José, ele teve que ser tratado. Ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo, foi parar numa terra distante, porque eles moravam em Canaã, e Canaã era um pouquinho distante do Egito. Então ele foi parar no Egito. Então, assim, encurtando um pouquinho a história de José, e eu convido vocês a lerem realmente toda essa história de Jacó, enfim, até o término do livro de Gênesis, que termina com a história de José e começa o livro de Êxodo, a olhar para José nesse primeiro momento, em que ele já tinha sido levantado governador do Egito, ele era a segunda pessoa que mais tinha poder sobre uma nação inteira, que era o Egito, e não era qualquer nação. O Egito é um lugar estratégico, politicamente, economicamente, sempre foi rico. E José foi uma peça fundamental para livrar o povo de uma longa e extensa fome no mundo, porque a Bíblia relata isso, que existia uma fome no mundo inteiro. E José estava nesse momento, como governador do Egito, já estabelecido, passou por várias provações, mas naquele momento ele estava bem, estava feliz, e estava ali governando o Egito, tranquilo. Quando, por conta de toda essa seca, de todo esse período de fome, ele se deparou na frente dos seus irmãos. Aqueles que tinham magoado, que tinham ferido, que tinham abandonado, que tinha ferido José de uma maneira talvez inimaginável para algumas pessoas. E o que José fez nesse primeiro momento? Qual foi o sentimento de José? Tristeza, rancor, lembranças ruins. E é nesse texto que eu queria te localizar agora. Gênesis capítulo 42, verso 22 e 23. Abram aí, por favor. E Rúben disse assim, Rúben é o irmão mais velho: eu bem que disse que não maltratasse o rapaz, mas vocês não quiseram me ouvir. Por isso agora estamos pagando pela morte dele. Então não sabiam que José estava entendendo o que diziam, pois ele tinha estado falando com eles por meio de intérprete. José saiu de perto deles, imagine a fúria de José, ouvindo eles conversarem sobre aquilo tudo. Por quê? Ele queria, de fato, tirar algo deles. Falou, será que eles sabem que eu estou vivo, que eu não estou? E nesse momento José estava investigando toda a situação. Ele queria saber dos irmãos dele ali, se eles sabiam que ele estava vivo, se eles sabiam que ele estava... Eu nem sabia. E ele também, nesse momento, não se revelou que era ele. Mas ele sabia que eram os irmãos dele. Então teve esse diálogo entre os intérpretes, o governador do Egito e os irmãos. 10 irmãos. E depois, no verso 23, olha o que José faz. Foi o primeiro choro de José. Nós vamos falar de 6 choros de José, então esse é o primeiro. O verso 24 diz: José saiu de perto deles e começou a chorar. Quando pôde falar outra vez, voltou, separou Simeão e mandou que fosse amarrado na presença deles. Nesse primeiro momento, José ainda estava ferido, as suas lembranças provavelmente doíam muito e as suas emoções estavam totalmente desestabilizadas. Quantas vezes na nossa vida a gente também tem esses momentos em que a gente se decepciona com as pessoas, que as feridas ainda estão abertas, mas o Senhor, Ele é aquele que prepara tudo. Não para nos ferir, para nos magoar, para nos deixar sofrer, mas Ele entende que todo o processo tem um propósito. E aí a gente vai agora para um segundo momento, onde José se depara com um irmão mais jovem, chamado Benjamim. E nós vamos para o segundo choro de José. Então eu quero te convidar agora a abrir a sua Bíblia, continuando no capítulo 42. Aqui, ó, 43, capítulo 43, verso 29 a 30. José olhou em volta
E quando viu Benjamim, o seu irmão por parte de pai e mãe, disse: é esse o irmão mais novo de vocês, de quem me falaram? Que Deus o abençoe, meu filho. Verso 30. Ao ver o seu irmão, José ficou tão emocionado que teve vontade de chorar. Então foi para o seu quarto e ali chorou. Quando conseguiu se controlar, lavou o rosto e saiu e disse: sirvam o almoço. Nesse momento, José estava com seus irmãos dentro da sua própria casa. E ele pediu para que os irmãos viessem trazer Benjamim com eles. E olha, aqui o choro de José já foi um pouco diferente. Porque ele estava diante do seu irmão de sangue, de pai e mãe. Porque os outros irmãos dele, os 10 irmãos dele, eram filhos só de seu pai. E Benjamim era o laço. Benjamim era o irmão mais moço. Benjamim tinha uma condição especial, assim, para José, como irmão caçula, um afeto diferente. E quando ele viu o irmão dele, provavelmente lembrou da sua infância, da sua mãe, do seu pai. Um laço de sangue mais forte, mais íntimo. E ele não conseguiu se conter. O texto é tão forte que ele fala que ele teve que sair para o seu quarto. Até então ele não tinha se revelado que era irmão deles. E ele teve que sair. De tão forte foi a sua emoção. Ir para o seu quarto, chorar, lavar o seu rosto e voltar para dar continuidade. E em tempos, se a gente não tratar os nossos sentimentos, as nossas emoções, provavelmente a gente se pega em momentos assim, que a gente não consegue controlar e que a gente precisa de ter esse momento de tentar administrar essas emoções e pedir ao Senhor um momento para que a gente possa lavar o nosso rosto, lavar com as águas do Espírito Santo e pedir: Senhor, me dá força para eu retornar. Quantas vezes na minha vida não foi assim? Eu acredito que na vida dos irmãos também. Lava, Senhor, o meu rosto com o poder do Teu Espírito para que eu possa voltar naquele lugar, mas o Senhor tratar no meu coração aquilo que precisa. E esse foi o segundo choro de José. E mais para frente, ele se revelou aos seus irmãos. Depois de todo um contexto, José ainda estava rancoroso com os irmãos, tá? Não estava nada resolvido. Ele precisava desse tempo. Vejam que José estava totalmente resolvido com a sua vida familiar. José já tinha casado. José já tinha 2 filhos, Manassés e Efraim. José já tinha seu ápice na sua, vamos dizer assim, na sua carreira. Ele tinha sucesso. José tinha tudo o que ele precisava. Mas tem coisas, meus irmãos, que só o Senhor traz para a vida da gente para a gente tratar. Voltar a alguns lugares, tratar algumas emoções, tratar algumas situações em que a gente precisa perdoar. Porque senão não existe transformação. Então agora a gente vai para o terceiro choro de José. Me acompanhe então. Que agora nós vamos para o capítulo 45 de Gênesis, verso 1 e 2. Nesse momento, nesse contexto, agora ele tinha determinado que trouxessem o seu pai. Tragam agora o velho Jacó. Eu quero ver meu pai. Era o pai, era o amado, era o que mandou fazer túnica para ele. Era aquele relacionamento de pai e filho amoroso. José amava muito Jacó amava muito José, porque José foi o primeiro filho de Raquel, a mulher que ele amava. Então tinha toda uma questão espiritual, uma questão emocional com José e Jacó. E ele queria ver o pai, porque já estava idoso, e ele não fazia a mínima ideia que o pai dele estava vivo. Então ele soube que o pai dele estava vivo e pediu os irmãos para trazer o pai também. Então o capítulo 45, 1 e 2 diz o seguinte: José não conseguiu mais controlar a sua emoção diante dos seus empregados, de modo que gritou: saiam todos daqui. Por isso, nenhum dos seus empregados estava ali quando José contou aos seus irmãos quem ele era. Verso 2. Ele começou a chorar tão alto
que os egípcios ouviram e a notícia chegou até o palácio do rei. E José disse aos seus irmãos: eu sou José. O meu pai ainda está vivo? Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados que não puderam responder nada. E José disse: cheguem mais perto de mim, por favor. E eles chegaram e ele continuou: eu sou seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Ou seja, ele chorou muito alto. Até a outra casa, os vizinhos, ouviram o lamento, o choro, o desespero de José. Porque ele não aguentava mais. Em certos momentos da nossa vida, tem momentos que não dá mais. Não dá para segurar. E a gente chora alto. E não importa mais. A gente não se importa mais com quem está ouvindo, quem não está ouvindo. Chora alto. Solta. E aí é que vem, posteriormente, a revelação. A revelação da identidade. Olha que maravilha, meus irmãos. Na hora que José chorou, na hora que ele não se importava mais com quem estava ouvindo, vem a revelação da identidade de José. Olha que maravilhoso. Quando a gente se tira a nossa capa de não querer se mostrar, de estar realmente vulnerável, é aí que o Senhor mostra a nossa identidade. A nossa verdadeira identidade, só Jesus pode mostrar. É nessa hora, quando você não aguenta mais. Eu não sei, meus irmãos, em que momento você tem que fazer isso ou que você já fez isso. O momento em que o Senhor te desnuda, tira todas as suas cascas, tira todo o seu ranço, seu pecado, aquilo que você precisa tirar. E o Espírito Santo vai te mostrando e você chora alto e você se derrama na presença do Senhor. Aí o Senhor mostra a nossa verdadeira identidade. De filho, de simples, de humilde, de necessitado. Não de rei, de governo, de poder. Não, mas é aquele que o Senhor te fez desde o ventre da sua mãe. Desde quando você estava ali em células, como diz o texto bíblico, ainda sem forma. É essa identidade que o Senhor quer resgatar muitos momentos da nossa vida. A identidade em Jesus, a identidade de filho, a identidade de amado. E foi nesse momento que José se revelou aos seus irmãos: sou eu, sou José, sou seu irmão. E ali, imagine a alegria dos irmãos em saber, e ao mesmo tempo podia ter um temor, né? Ixi, e agora? Ih, ele vai vir para cima de nós. E ele já estava com raiva, agora então... Então podia ter ali um temor racional, mas o Senhor já estava tratando com José, assim como já estava tratando com seus irmãos. Então, se a gente for observar os irmãos de José, lá naquele primeiro momento em que queriam feri-lo, que queriam matá-lo, que queriam afrontá-lo, não eram mais os mesmos irmãos. O Senhor transformou quando levou-os para o Egito para pedir alimento. Já estava havendo a transformação na vida dos irmãos de José. Só que agora, como Deus é tão maravilhoso, ele estava tratando José. Era ele ali agora. O Senhor estava tratando o coração de José. E agora vamos para o quarto choro. O quarto choro de José. Capítulo 45, verso 14. Conta o seguinte: José abraçou seu irmão Benjamim e começou a chorar. E abraçando com José, Benjamim também chorou. E então, ainda chorando, José abraçou e beijou cada um dos seus irmãos. Depois disso, os irmãos começaram a falar com ele. Vejam, aqui, nesse momento, houve um encontro de Benjamim e José. Um chorou com o outro. E aí ele chamou os outros irmãos também.
e eles se abraçaram. Veja que o texto no final fala que aí os irmãos dele começaram a falar com ele. Ou seja, não existia essa comunicação antes. A comunicação foi interrompida quando eles praticamente sentenciaram José. Na cabeça deles, José já tinha morrido. Ou tinha sido, sei lá, levado para qualquer canto que eles nunca mais iam ver o irmão. Naquele momento houve interrupção da comunicação. E depois que eles tiveram as experiências ali com José, sem saber quem José era, também não tinha essa comunicação. Não tinha. Então, quando José começou a se revelar aos seus irmãos, a Benjamim, com esse choro, com esse reencontro, aí sim, os irmãos falaram assim, agora a gente pode voltar a conversar com ele. Podemos começar a falar com José. E foi nesse momento de reencontro com seus irmãos que houve o reset, né? O reinício da comunicação entre os irmãos. Olha que perigo que nós corremos. Quando não há perdão, quando não há comunicação, é aí que nós temos que vigiar, meus irmãos. Porque o inimigo de nossas almas aproveita da nossa falta de comunicação dentro da nossa família. A ausência de comunicação ou uma comunicação errada, não deixo claro que eu preciso de falar, eu deixo que a outra pessoa pense o que ela quiser e depois eu fico brava com essa pessoa. Isso tudo é ruído de comunicação. E tá aí uma coisa que Satanás ama, é que nós não nos comuniquemos bem. Ou que nós paramos de nos comunicar com o nosso cônjuge, com nossos filhos, com nossos pais. Essa ausência de comunicação é brecha para Satanás dentro das famílias. Se isso estiver acontecendo dentro do seu lar, ore ao Senhor, pare imediatamente e pede ao Senhor para que isso se rompa de vez, que se afaste do seu lar, porque nós somos seres que nos comunicamos e como a gente se comunica, interage, aí sim existe uma interação verdadeira, mas é um alerta. Fica um alerta para que essa comunicação não seja interrompida, principalmente entre marido e mulher. Se isso estiver acontecendo, volte rapidamente e pede ao Senhor. Senhor, ore com o seu cônjuge, com a sua esposa, chame, não deixe isso acontecer, porque isso é brecha, entre os filhos também. Amém? Vamos agora para o quinto choro de José. Está no capítulo 46, no verso 29, no final, que ele encontra o seu pai de fato. Veio Benjamim antes dele, ou seja, vamos recapitular aí uma sequência. Veio seus irmãos, teve aquela confusão toda, uns 3 choros ali, depois teve o 4º choro com Benjamim, e agora o 5º choro com José, com Jacó, com seu pai. 5º choro, que é o capítulo 46, verso 29, final. E diz o seguinte, a palavra do Senhor. A partir do verso 28, é melhor. Jacó mandou que Judá fosse na frente e pediu José que viesse encontrá-lo em Gozém. Quando eles chegaram, José mandou aprontar o seu carro e foi para Gozém a fim de se encontrar com seu pai. Quando se encontraram, José o abraçou e chorou, abraçado com ele por muito tempo. Então Jacó disse, já posso morrer agora, que já vi você e sei que está vivo. Olha, nesse momento, o 5º choro de José contra o seu pai. Imagine a emoção de encontrar seu pai. Praticamente achando que nunca mais vai vê-lo. Jacó aqui já era idoso, ele tinha mais de 100 anos. Quando ele foi se encontrar com José. E José providenciou a terra de Gozém para os seus irmãos e para o seu pai, que fica um pouquinho ali em cima da península, perto do mar, onde eles podiam pastorear o seu gado, porque o pastoreio de gado não era muito bem visto pelos egípcios. Então ele providenciou uma terra boa para ter pastoreio de gado ali. E eles viviam naquela época, José providenciou esse local para eles. Então teve esse encontro com o pai dele, e ele o abraçou.
por muito tempo. Diz a palavra aqui que ele abraçou Jacó por muito tempo e chorou por muito tempo. Veja que nesse momento, Jacó foi o abraço do pai que ele esperava tanto. E é insubstituível. O abraço do pai que você, talvez, meu irmão, precise, talvez você não encontre no seu pai daqui, né? No seu pai humano, mas é o abraço do pai eterno. É o abraço que só o pai pode te dar. O pai amoroso, o pai afetuoso, o pai bondoso, o pai cuidadoso. É esse pai que, quando você abraça, você fica por muito tempo chorando, se confortando nos braços do pai. Se você precisa, querido, encontrar com o pai nesse momento, é esse abraço que você vai encontrar. É esse lugar de choro, lugar de se abrir, lugar de se derramar é diante do Senhor. Não se derrame. Meu convite para você nesse quinto choro de José é para você se derramar nos braços do Pai. E por fim, no capítulo 50, é o sexto choro de José. Então mandaram dizer a José: antes que seu pai morresse, ele mandou que pedisse a você o seguinte: por favor, perdoe a maldade e o pecado dos seus irmãos que o maltrataram. Portanto, pedimos que perdoe a nossa maldade, pois somos servos do Deus de seu pai. Quando recebeu essa mensagem, José chorou. Provavelmente esse sexto choro de José foi um choro de incompreensão. Ele deve ter pensado: puxa vida, eu tive alguns encontros com meus irmãos, meu coração está transformado, eu encontrei meu pai, as feridas já foram tratadas. Por que eles estão pensando isso de mim? Eles precisam pedir isso para mim. Então José chorou. Foi um choro de decepção, talvez, mas não de irritação, de raiva, mais não. Porque nesse momento o Senhor já tinha curado o coração de José. Já tinha tratado as suas feridas. Já tinha restaurado a comunicação, a comunhão entre seus irmãos e seu pai, a sua terra, a sua descendência. Pensa quanta coisa ali já foi tratado na vida de José. E nesse momento ele pensou: por que eles estão pensando isso de mim? Não. Até porque nos capítulos anteriores, José fala assim: olha, meus irmãos, é o seguinte, tá tudo certo, porque eu achei meu propósito. Então tudo isso que eu passei, de ter sido vendido como escravo, de ter sido maltratado lá na casa de Potifar, de ter sido mandado para a prisão, de não ter sido socorrido na hora que eu pedi, tudo isso foi para que se manifestasse o poder de Deus nesse tempo. José foi um homem estratégico nas mãos do Senhor para mostrar o poder dele, o poder de Deus. Deus foi conhecido pelo conhecimento e sabedoria que José tinha. Porque todo o texto de José diz que tudo que José fazia prosperava, tudo que José fazia dava certo, por conta do Senhor. Ele fala: tudo que José fazia dava certo, porque a mão do Senhor estava sobre José. Então não era sobre José. Então, o que eu quero dizer aqui agora? Nem tudo é sobre nós. Aliás, a maioria das coisas não são sobre nós. É sobre ele. É para que ele seja manifesto. Então, ele entendeu o propósito perfeito de tudo aquilo, de todo o processo. Olha que maravilha, meus irmãos, quando a gente entende os processos que o Senhor nos permite passar. Ele permitiu que José passasse por todo esse processo para revelar a glória dele e para entender o propósito do próprio José. E ele entendeu: não foram vocês que me venderam, não foi a maldade de vocês que prevaleceu, foi a vontade do Senhor. O Senhor me trouxe aqui de forma estratégica para abençoar o meu povo, para abençoar este povo, para ter um divisor de águas na história de um lugar, de um país que era tão importante naquele momento. Então José entendeu claramente todo o propósito desse. Mas nesse choro final, José: puxa vida, por que eles estão pensando isso de mim agora?
E aí José, ele explica. E aí ele se torna o protetor dos seus irmãos e o protetor da sua família, não mais de uma nação, de um país, como ele fez toda a diferença. Matou a fome de nações inteiras. Mas nesse momento o Senhor tratou e transformou. Então a gente passa do perdão para a cura, para a transformação. Se não há perdão, não há cura e não há transformação. E nesse sexto choro de José é a transformação que a gente vai falar agora. Um ponto crucial, que é a transformação. Vejam bem, olha o que José disse depois do capítulo 50, a partir do verso 19. Mas José respondeu aos seus irmãos: não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isso é, salvar a vida de muita gente. Não tenham medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Assim, ele os acalmou com palavras carinhosas que tocaram o coração dele. E José ficou morando no Egito, ele e a família de seu pai. E José viveu 110 anos e chegou a ver os netos de Efraim. Até aqui. O que a gente vê nesse momento? José cuidadoso, o José protetor, o José carinhoso, o José curado, tratado, abençoado e transbordando graça. Esse aqui é o sexto choro de José para finalizar a graça do Senhor. Essa é a graça no meio das famílias, que se nós permitimos perdão, cura, a transformação vem. E não fica só em nós. Nós derramamos em outras pessoas. Então, meus irmãos, como que a gente aprende com esses 6 choros de José? E eu queria te chamar também, após essa reflexão, quantos choros você não tem derramado também? E nenhum deles o Senhor se esquece. E nenhum deles é falta de propósito. Em nenhum deles o Senhor está alheio. Ele está vendo todos eles. E se você permitir, a cura vem do Espírito Santo. O perdão vem do Espírito Santo. E a transformação também vem do Espírito Santo para que você possa transformar também outras vidas. Espero que tenha abençoado essa mensagem para você, para sua família, para sua casa. E eu me despeço agora com a paz do Senhor Jesus. Amém.